Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma oportunidade de você encontrar Deus na sua história e perceber que você está acima, você está além desse mundo físico, material, efêmero, transitório. Você está acima disso. Lembre-se, a sua maior porção está no mundo espiritual. Desde a sua criação você passou a ser eterno, querido, não morre mais. Por isso, viva a sua vida como quem já está verdadeiramente instaurado na eternidade. Quando Jesus veio para cá, Ele nos veio dar a vida eterna. Nada mais do que isso, é a vida eterna que nós temos que abraçar com todas as nossas forças para que esta existência física e material possa ter sentido. Alguém, mais uma vez, que só foca no mundo físico e material, a sua vida vai perder em muito o sentido. A facilidade com que as coisas ao seu lado, os detalhes da vida, passam a ficar cinzentos, ele passa a não perceber, passa a viver correndo a cada dia dentro de uma rotina enlouquecedora. É essa pessoa que está vivendo apenas para esse mundo físico, esse mundo concreto, achando que não existe nada mais para além dele. Jesus já nos garantiu isso. E não basta a gente ter isso em teoria, nós temos que viver a verdade, nós temos que realmente viver no nosso dia a dia. Não espere morrer para você ir para a eternidade. Viva a eternidade agora, queridos, que isso é possível em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós estamos dentro da nossa série, levando as pessoas a refletirem sobre a eternidade, sobre essa porção espiritual que nós somos. E dentro desse mês eu estou conversando um pouquinho com você sobre as descobertas. Alguém que resolveu ouvir não a minha voz, mas a voz de Deus que está clamando, está chamando a gente para a vida eterna, viver agora a vida eterna e não esperar para o futuro. E essa pessoa acabou indo para lá, deixa eu experimentar, deixa eu ver o que significa isso. E ela acabou mudando realmente o pêndulo de atenção, o seu ponto de atenção saiu daquilo que é exclusivamente físico para fazer uma ampliação dentro de si mesmo, olhando para o espiritual, para o profundo, para a alma, para aquilo que está para além de nós, querido. E aí a vida vai começar a fazer um sentido diferente. Então essa pessoa que está fazendo esse esforço, é um esforço que nós fazemos diariamente, para que a gente não seja capturado mais uma vez por aquilo que essa terra está nos entregando, por aquilo que esse sistema mundano está nos puxando e nos impondo. Então, dentro desse esforço que o Espírito Santo nos ajuda a fazer, você começa a fazer algumas descobertas. Na semana passada eu trouxe o Supremo Fundamento. A pessoa que descobriu o Supremo Fundamento, que é Deus, e isso não é uma teoria para ela, mas ela vive no dia a dia. Essa pessoa tem ganhado em qualidade de vida, querido, algo excepcionalmente maravilhoso, grandioso, porque o seu coração vai sendo estabilizado em Deus. E hoje eu queria falar sobre mais uma descoberta que as pessoas que resolveram caminhar junto conosco nessa jornada sobre a alma imortal, sobre a eternidade, a sua parte espiritual estão fazendo, que é justamente você conhecer, reconhecer, trazer como um sentido, como um valor, como uma descoberta. Olha, descobri isso, sabe aquela coisa de você descobrir realmente algo importante em sua vida, é a liberdade. Eu falei já várias vezes, temos alguns outros vídeos sobre a liberdade, mas hoje eu gostaria de enfocar a liberdade de criação, a liberdade criadora. Você se percebe como uma alma imortal que foi dada por Deus a capacidade de você desenvolver, de você criar também alguma coisa importante para deixar como legado nessa terra que vai ecoar na eternidade. Você percebe isso? E hoje as pessoas não conseguem, que vivem apenas para o mundo físico, o mundo material, efêmero e passageiro. A pessoa que está grudada na superficialidade da vida, que só vê essa existência. Meu Deus, eu só tenho meus 90, 80 anos, sei lá, 100 anos para eu viver e conquistar tudo que o mundo está mandando eu conquistar. Eu não tenho mais tempo. Então essa pessoa que está preso dentro dessa porção menor de vida, queridos, essa pessoa, ela normalmente está vivendo debaixo de muitas prisões. Todas as coisas, ou a grande maioria das coisas, principalmente aquilo que é adverso, aquilo que é mal, aquilo que é negativo, acaba aprisionando essas pessoas. E não só isso,
mas também aquilo que é bom, uma vida boa que a pessoa considere boa. Isso se torna a zona de conforto, a sua zona de segurança, e a pessoa não consegue ver para além desse local. Então, em todos os momentos, em todas as áreas, o sistema do mundo está oferecendo muitas e muitas prisões. E não é tão fácil assim a gente reconhecer que aquilo que nós estamos vivendo é uma prisão, porque ela vai chegando de fininho, ela vai se colocando como se fosse o normal da vida para nós, e nós acabamos em muitos momentos, querido, colocando situações na nossa vida, pessoas, palavras e tantas outras coisas desse mundo, exclusivamente desse mundo, como Senhor em nossa vida. E parece que é aquele capataz que está sempre bravo com a gente, deixando a gente dentro de prisões. Você pode analisar e ver um reflexo disso dentro das diversas doenças emocionais que as pessoas estão vivendo: culpa, medo, tristeza, depressão, síndrome do pânico e tantas coisas. Essas coisas vão trazendo prisão para as pessoas. E aí, quando a pessoa pensa em liberdade, o mundo também, ele já se apressou para fazer a sua própria definição, para que a pessoa continue dentro dessa prisão invisível. Então ela sai, ela acha que está saindo de uma prisão só porque é negativa, e está abraçando aquilo que o mundo está colocando como definição do que significa liberdade, e não percebe que está também dentro de prisões. Quem é que nunca ouviu falar, por exemplo, de liberdade financeira? Você tem que conquistar a sua liberdade financeira, você tem que conquistar a sua liberdade dentro dos relacionamentos, a sua liberdade de prazer, a sua liberdade em todos os sentidos. As pessoas vêm trazendo essa palavra e anexando a alguma coisa concreta desse mundo, que parece como objetivo final dar-nos verdadeiramente uma liberdade. Então nós temos duas situações, pelo menos, que é a situação onde realmente a pessoa está aprisionada por alguma situação negativa. Ela percebe isso, ela sabe disso, mas não consegue sair dessa questão, mesmo com ajuda profissional, em todos os sentidos, não consegue sair. E as outras pessoas que estão fazendo uma transição: estou buscando a liberdade do meu corpo, eu estou buscando uma liberdade física, eu estou buscando a liberdade financeira, eu estou buscando a liberdade nos meus relacionamentos. Então essa palavra liberdade, ela é muito procurada, mas quando ela é colocada como a definição que o mundo dá, ela em si já se torna uma prisão também. Porque, querido, toda definição que o mundo dá sobre liberdade, por exemplo, é uma liberdade que aprisiona você dentro daquilo que é concreto, não te dá a oportunidade de você transcender, a sua visão transcender o que é concreto e passar para aquele que é fixo, né? Aquilo que nossos olhos podem ver. Quando eu falo concreto, aquilo que nossos olhos podem ver, essa existência que é mais superficial, material, efêmera e passageira. E você fazer essa transição para a vida eterna que Deus, que Jesus veio nos dar, querido. Então, quando eu não consigo fazer essa transição, por mais que eu fale que eu estou buscando a liberdade na minha vida, a minha independência e tudo mais, eu estou dentro de uma prisão que o mundo está colocando para mim, e eu estou aceitando essa definição. E dentro dessa definição que o mundo dá sobre liberdade, eu nunca vou ter a força criadora. Parece que tudo aquilo que eu quero criar e viver como propósito para minha vida, sempre aparece alguma coisa que diz não, está estabelecido o seu limite, você não pode criar. Todas essas coisas, essas contrariedades, essas contradições que a vida está oferecendo, faz com que você não possa ser o criador da sua própria história. E isso faz o que com as pessoas? Fazem as pessoas viverem no automático, sendo conduzido por situações. Sai de uma situação, vai para outra, e simplesmente vão sendo conduzidas, quando não conseguem pegar a rédea da sua mão, nas suas próprias mãos, para criar e desenvolver a sua história, independente de qualquer coisa que este mundo, seja de maneira genética, hereditária, seja a cultural, seja em qualquer sentido econômico, está demonstrando. Então sempre está debaixo disso. Mas a gente não consegue sair, se libertar realmente dessa verdade, daquilo que o mundo nos impõe, se nós não estivermos ligados, conectados à nossa alma imortal. Nem entender a Bíblia, nem entender a palavra de Deus você consegue entender se a sua mente funciona apenas logicamente,
dentro desse mundo físico, material. Nós precisamos mudar o centro, o pêndulo de atenção, a âncora de atenção da vida material para uma vida maior, que é espiritual. Você tem que decidir fazer isso. A partir disso é que vai ser gerado as suas descobertas, são essas que eu estou trazendo para você. Não adianta tentar viver a liberdade que Deus nos dá, se eu não estiver no mundo espiritual, se eu não estiver conectado à minha alma, entendendo que eu estou para além desse mundo físico, material e passageiro. Eu tenho que entender, aceitar, viver a partir dessa verdade, que é a vida eterna, que Jesus veio nos dar. Jesus veio nos dar a vida eterna, querido, não veio dar outra coisa pra gente, não. E essa vida eterna, ela tem que fazer sentido hoje na minha vida, dentro dos meus problemas. A partir daí, vai ser uma descoberta natural da liberdade que Deus tem para nós. Agora, ponto final, na outra linha, parágrafo, letra maiúscula: não existe liberdade se você não considera o mundo espiritual. Não adianta a gente correr atrás da liberdade financeira, da liberdade nos relacionamentos, da liberdade em qualquer outro sentido da vida, se não existir uma conexão espiritual, ela não fizer sentido dentro daquilo que eu chamo de liberdade. Essa liberdade, na verdade, é imposta pelo mundo e é uma prisão sobre a qual nós estamos vivendo. Deixa eu compartilhar com você um versículo que é extremamente conhecido, que está lá em João capítulo 8, versículo 32. E lá está escrito: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso aqui quem falou foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, querido. Ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade o libertará. Como que eu entendo esse versículo se eu estiver conectado apenas àquilo que é concreto, àquilo que é material, efêmero, passageiro, essa existência aonde eu estou por algum tempo, onde outras pessoas já estiveram, já foram para a continuação da vida, e eu estou aqui, tem gente chegando. Como que eu faço isso? Não dá para entender com uma mente fixada aqui, porque o que significa esse conhecimento aqui? O que significa esse conhecimento aqui, cara, queridos, que a Bíblia está trazendo? Vamos tentar entender apenas com a mente de quem está aqui. Significa que eu vou ler, que eu vou estudar, que eu vou ter mais diploma de faculdade, de seja lá o que for. Significa isso? O que significa a verdade, querido? Aqui significa uma proposição, significa uma palavra, uma expressão que eu resolvo acreditar. E que significa essa liberdade, que esse conhecimento que é apenas do mundo técnico, físico, vai trazer para mim através dessas diversas verdades que são tão diferentes na boca de tantos tipos de pessoas. Como é que eu vou ser liberto por isso? Na verdade, se eu me focar no conhecimento simplesmente que este mundo me traz, e até mesmo que o mundo religioso me traz, é apenas um conhecimento de informação, de teoria, e eu ficar indo atrás dessas verdades, ou seja, aquela frase, aquela expressão, aquela proposição que parece ser verdadeira para mim naquele momento, se eu ficar dentro dessas duas coisas, eu nunca terei a liberdade verdadeira que Jesus veio oferecer para nós, querido. Agora, que se eu trazer o meu ponto de fixação para o mundo eterno e começar a pensar sobre isso com a ajuda do Espírito Santo, algo diferente vai acontecer dentro de mim. Eu vou perceber que acima da liberdade que a definição de liberdade que o mundo traz para a minha vida, eu tenho e estou dentro de uma liberdade de criação, uma liberdade onde eu posso decidir a minha vida. O poder de decisão é colocado nas minhas mãos verdadeiramente, não no sentido simplesmente físico, mas no sentido eterno. Eu começo a entender as responsabilidades eternas das minhas decisões, e isso me dá, se eu estiver no mundo espiritual conectado à minha alma imortal, a liberdade de criação. E esse conhecer a verdade, querido, é algo que eu faço na busca por Jesus. Ele já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando eu faço esse caminho até Ele, que a verdade não é apenas uma frase para mim, uma expressão, mas ela é verdadeiramente a pessoa de Jesus. E quando eu vou conhecendo cada partezinha dessa pessoa, desse verbo divino ligado à minha alma imortal, algo especial acontece dentro do meu coração, da minha vida. Eu vou resgatando a liberdade de
criação, liberdade criativa para você criar a sua própria vida, criar a partir do propósito divino, criar a partir da missão que Deus colocou você nessa terra, não a partir daquilo que a diversidade está falando, não a partir daquilo que é os objetivos que esse mundo impõe sobre a sua vida, mas a partir de um plano maior, de um projeto eterno, de algo que está para além dessa vida. Eu trago na minha mente, eu trago ao meu coração, queridos, justamente esse propósito, essa missão, esse projeto de uma maneira poderosa, e o Espírito Santo vai me libertando, ou seja, vai me dando a cada dia poder de decisão, poder de criação, para que eu possa ir criando junto com Deus a minha vida, a minha história, fazendo com que aquilo que Deus planejou aconteça. É a liberdade de você colocar o propósito de Deus para acontecer em sua vida. É isso que ele está falando. E esse conhecerão, ele é um ciclo que vai, volta e continua acontecendo. À medida que eu vou conhecendo a verdade, uma pessoa, Jesus Cristo, eu vou tendo mais liberdade para que eu possa criar, para que eu possa decidir, para que eu possa viver a partir do eterno, a partir daquilo que Deus tem como propósito em minha vida. Aí sim, a vida vai fazer sentido. Cada detalhe será planejado por Deus para nós. Nós entenderemos que é planejado de Deus para nós, e nós vamos saber e ter força de atuação dentro deste quadro e cenário real que Ele nos colocou. Isso é a liberdade que vem de Deus, e só descobre isso quem está conectado à sua alma imortal. Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.